Bom dia, gente. As aulas agora serão gravadas. Nós já tínhamos iniciado esse capítulo, então eu vou falar bem brevemente do que falamos. Então, esse capítulo vai falar pra gente como a água ela se movimenta no nosso planeta. Nós começamos vendo aí a Terra vista da atmosfera. Embaixo nós temos a vista aí de uma geleira. A geleira Perito Moreno, a maior do mundo, e ao lado a vista dos grandes lagos norte-americanos, que corresponde a 10% da água líquida no nosso planeta. Seguindo aí, nós vamos ter o ciclo hidrológico que eu falei para vocês. Nessa imagem ele mostra para a gente a quantidade de água salgada nos mares e oceanos, de água doce presente nas geleiras, vapor de água atmosféricos, rios subterrâneos, entre outros. Água no estado sólido, que ela vai estar presente nas geleiras e calotas polares. Água no estado líquido, que parte dela vai ser subterrânea e outra parte superficial, estando em rios, lagos, lagoas, etc. Depois, nós falamos aí, eu descrevi para vocês o ciclo da água de acordo com essa imagem que a gente tem aqui. Então, o ciclo da água acontece quando a água de lagos, mares, rios, lagoas, ele evapora. Nas camadas mais altas e frias da atmosfera acontece a condensação. Lá, as gotículas de vapor, elas se condensam, formando gotículas de água. Elas são tão leves que elas conseguem flutuar, formando as nuvens. Quando essas gotículas ficam pesadas, elas caem em forma de precipitação. Essa precipitação ela pode ser em forma de chuva, em forma de neve ou de granizo. E aí, parte dessa água, ela volta para os mares, lagos, oceanos e outra parte se infiltra no solo, formando aí os lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa do sol. A energia solar é quem move o ciclo da água. Então, tudo isso já havia sido explicado para vocês. Falamos também, anteriormente, da água e do consumo humano. Então, água limpa não é a mesma coisa de que água potável. Água potável, sim, é aquela que eu posso e devo consumi-la. Já a água limpa, não. A água limpa ela pode ter micro-organismos invisíveis a olho nu que causem aí danos à minha saúde. Então, a água potável é aquela própria para o nosso consumo, que é doce, tratada e vai estar disponível para a gente beber. Por exemplo, o ser humano ele consegue utilizar aí as águas subterrâneas, cerca de 29% do total aí de água doce, através da captação por poços. E as águas superficiais apenas 0,3% do total de água doce. Essas águas superficiais são aquelas que formam os rios, córregos, lagos, lagoas e represas. Sabemos que nossos rios, eles não são próprios para consumo, mas ainda existem alguns locais que a água ainda é limpa aí de rios, lagos e lagoas. Partimos para a dinâmica dos rios. Então, ele mostra para a gente como é formada uma bacia hidrográfica. Então, nessa figura, nós temos aí regiões nascentes, esses vários divisores, formando um rio principal. Então, como funciona tudo isso? Um território no qual a água toda é precipitada drena para um rio principal chamado de bacia hidrográfica. Olha o rio principal aqui, ó. O rio principal. Essa unidade territorial recebe esse nome por funcionar como uma bacia cujos limites denominados divisores de água são formados por regiões mais altas em relação às regiões centrais mais baixas. Em uma bacia hidrográfica, a água da chuva é drenada para o rio principal por meio de rios tributários, também chamados de afluentes. Pode-se dizer que em qualquer região dos continentes pertence alguma bacia hidrográfica, até mesmo as áreas urbanas. As bacias hidrográficas podem ser subdivididas em áreas menores, chamadas de subbacias. Bom, as bacias hidrográficas, elas podem ser utilizadas como unidades naturais para gerenciar atividades econômicas e ambientais no território.
No entanto, os limites de municípios, estados e países nem sempre seguem essa divisão. Nós vamos ver aí no capítulo seguinte que, para facilitar a administração das águas no Brasil, foram criadas 12 regiões hidrográficas e são formadas por uma grande bacia ou por um conjunto de bacias hidrográficas que ficam bem próximas umas das outras. Depois ele fala para a gente da interferência humana sobre os rios e suas águas. De modo geral, os rios e os córregos, eles foram muito modificados aí durante o processo de ocupação do solo e transformação do ambiente. Então, eles eram rios limpos, por exemplo, e passaram a ser rios sujos, hoje apenas um depósito de esgoto. Uma das transformações bem comum associada aí à urbanização é o desmatamento. Esse desmatamento ele pode afetar drasticamente os rios e os córregos quando é retirada a vegetação nativa da sua margem, o que é chamado de mata ciliar. A remoção dessa mata ciliar ela pode causar impactos, como por exemplo, quando existe aí a queda das margens dos rios. Isso acontece porque a mata ciliar foi removida. Sem as raízes das vegetações sustentando o solo, a força da água começa a escavar as margens dos rios, causando erosão e o acúmulo de sedimento no seu leito, fazendo com que cause as enchentes, já que diminui a profundidade dos rios. Outro exemplo frequente é a canalização. Então, em rios de cidades grandes, como a nossa, a gente vê aí na última imagem a vista da marginal Tietê, nós temos aí na margem dos rios vários canos que são depositados esgoto. Então, essa canalização afeta o habitat dos seres vivos aquáticos, que já não conseguem mais sobreviver naquela água, que está totalmente sem oxigênio e impura para aí o nosso consumo. Durante a canalização, também é comum que seja feita a retificação dos rios, que é a eliminação de suas curvas naturais e que propiciam características importantes à dinâmica da vida nos rios. Então, ele mostra pra gente aí, na primeira imagem, aí, 2 seres microscópicos. Então, a presença de copépodes, são pequenos crustáceos de algas microscópicas, e na letra B, outros seres vivos é um bom indicativo da qualidade da água. Esses seres vivos não são encontrados, obviamente, nessa segunda imagem, nessa terceira imagem aí, no rio Tietê, porque ele é totalmente impróprio para consumo e para o desenvolvimento de algum tipo de vida. Por fim, grande parte dos resíduos descartados, que eu falei para vocês, de maneira incorreta nas ruas e nas cidades, eles vão parar no rio, como a gente pode ver aí nessa primeira imagem. Após as chuvas, as águas de enxurradas carregam esses resíduos para os bueiros, onde eles são escoados para um sistema de galerias subterrâneas e seguem para os córregos e rios urbanos. Com tudo isso, nós temos aí enchentes, destruição de residências, as pessoas perdendo as coisas. Tudo isso é culpa apenas do governo? Não, é culpa nossa também, que acabamos jogando lixo em local indevido. Então, eu não jogo. Ótimo, você não joga, mas outras pessoas jogam. E é bastante comum a gente ver aí em enchentes colchões, sofás, já vi geladeira passando em reportagem. Então, tudo isso porque é feito descarte errado do lixo. E a consequência é a enchente e, posteriormente, aí as pessoas perdendo o pouco que às vezes elas têm. Nessa segunda imagem, ele mostra pra gente um rio em Seul, lá na Coreia do Sul, e esse rio ele foi revitalizado. Então, o que eles falam pra gente? Que um futuro sustentável, ele depende de mudanças em relação ao uso aí do que a nossa sociedade faz da água. Então, a revitalização desse rio, rio Cheonggyeon, em Seul, foi revitalizado em 4 anos e hoje ele é ponto de encontro de pessoas. Ele não foi o único. Já tiveram aí outros rios em países desenvolvidos, como é o caso do rio Sena, em Paris, do rio Tamisa, em Londres, do rio Tejo, em Lisboa, e do rio em Seul, que também foi revitalizado.
todos eles hoje com água limpa, porém ela não é potável.